que Ele seja conosco nesta noite e que possamos sair daqui mais esclarecidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos Espíritos Mentores na nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje com um voto de muita paz para os que se encontram em aflição. E que Jesus seja louvado. Uma revista, e lá tem uma entrevista com um prêmio Nobel de Física, chamado François Monod. Não, François Jacob. Esse é um francês de origem judia. Ele é judeu, ganhou o prêmio, um prêmio assim cobiçado, né, pelos cientistas e por aqueles que pregam a paz, né? E ele ganhou esse prêmio com as suas pesquisas em torno da origem do homem, ligado assim à biologia, tá? E suas variadas expressões. E ele, entrevistado, ele disse uma coisa interessante. Disse assim, perguntado sobre Deus e a ciência. Então o repórter perguntou a ele se ele acreditava em Deus. Aí ele disse o seguinte, vejam só que resposta mais atrapalhada. Ele disse, olha, como católico, ou como judeu, eu acredito em Deus. Agora, como cientista, não. É um negócio meio complicado aí, né? Aí parece que o repórter estranhou a pergunta e insistiu, disse, olha, como eu disse, como judeu eu acredito em Deus, agora como cientista não. Por quê? Porque a ciência, porque o judaísmo admite Deus, mas a ciência não. Veja que resposta mais, chama dúbia, né? Duvidosa. Quer dizer, a ciência não acredita em Deus, não admite o Criador. Isso ele disse agora, foi em 1998, quer dizer, há menos de um ano. Ele declarou isso à revista, foi a revista Le Monde, a revista francesa. Isso, um prêmio Nobel de física, de medicina, de prêmio Nobel de matemática, sei lá das quantas. Olha, para um prêmio Nobel isso é uma bomba. Um prêmio Nobel ganhar, dizer uma coisa dessa, que a ciência não admite Deus, não admite o Criador. Mas por que a ciência, segundo esse prêmio, parece que ele estava falando em nome de todos os cientistas contemporâneos, por que a ciência não admite o Criador? Como ele chegou a essa conclusão? Ou como aparentemente a ciência chegou a esse ente de razão? Quais
os pressupostos que foram levantados a respeito e admitidos para negar a ausência de Deus em nível, né, científico. Quer dizer, e as leis naturais não contam, não? Vamos ver uma lei assim mais vulgar que todo mundo conhece, a chamada lei da gravidade. É uma lei. E se é uma lei, quem a instituiu? Foi a natureza? O acaso? A sorte? Porque na entrevista ele fala muito em sorte e acaso. Então tudo é devido ao acaso e à sorte. Mas se o mundo, se o universo é regido de uma forma tão inteligente, não é isso? Que a gente sente, quando nós estudamos astronomia, os rudimentos da astronomia, que nós não podemos ainda aprofundar, mas nós estudamos a astronomia, nós verificamos que existem leis universais regendo todo esse concerto, todo esse processo assim, mais do que gigantesco. Bilhões de galáxias, bilhões. De onde surgiram? Aí vem aquela história do Big Bang, né? Já viram falar? Uma espécie de uma explosão que daria origem. Mas se algo explodiu é porque existia. É aí que está o grande enigma que nós, aqui nesse planetinha chamado Terra, perdido aí no espaço, nós não podemos entender. E aí aqueles que pensam que sabem e que podem devassar as leis universais criadas pelo acaso, acham que Deus não existe. Se Deus não existe, então o que criou esse universo? Porque matematicamente, vamos dizer a Pitágoras, um matemático grego, ele dizia o seguinte: tudo deve ter um início, mas nem tudo tem um fim. Olha aí. Isso é uma proposição matemática, uma proposição filosófica com fundo matemático. Para entender a filosofia tem que estudar um pouco matemática. E para entender a matemática, entender um pouco a filosofia. Pelo menos é assim que os gregos as posturas dos gregos em relação a esses, principalmente as chamadas leis naturais, que vocês vão ver aqui, o espírito, Senhor dos elos perdidos. Quando fala do devir, quando fala, dos aspectos ligados às imanências do ser, o problema da existência, isso vem de longas datas. Então esse cientista acha que Deus não existe. E o que é que existe? O que é que deu origem ao universo? Nós mesmos, qual a nossa origem? E aí nós estamos tentando resolver essa questão. É aí que Deus se faz presente entre os homens, possibilitando a nós mesmos encontrarmos a nossa origem. Ninguém até hoje sabe da origem do homem. Nem Darwin, ninguém. Quando surgiu o Livro dos Espíritos, em 1857, os Espíritos falam da origem do ser, mas a coisa não ficou bem definida. Deus nos criou. Mas como nos criou? São questões filosóficas, não é filosofia barata não, mas são questões de altíssima transcendência. Como ele nos criou? Que é o fiat divino? Como surgiu o primeiro ser?
Aí vem a religião, diz, olha, o primeiro e único é Jesus. É o Filho unigênito de Deus. E nós não somos diretamente criados por Deus, mas somos fruto de uma descendência adâmica, vamos dizer assim. Isso apenas complicou ainda mais a questão. Isso ainda obscureceu a questão, mais do que ela já está obscurecida. Então nós não sabemos a nossa origem. Isso é algum desdouro para o homem? Nós não sabemos. Não adianta, não, o homem veio do barro, se se admitir aquela lenda escriturística, quer dizer, do Velho Testamento. O homem veio do barro, do pó vieste, ao pó retornará. Olha, isso é fantasioso, sei lá, isso é lenda, isso é fantasia. Nossa origem é muito mais complexa do que essa que o Velho Testamento revela de uma forma tão simplista. É com a simplicidade assim, meridiana. Então, Deus fez o homem e do homem tirou da costela. É um negócio assim que é conto de carochinha. Então nossa origem tem que ser complexa, porque nós somos seres complexos. Além de não sabermos a nossa origem, nós não sabemos que somos. É aí que está a grande dificuldade. Então, desde eras remotas, que o homem vem tentando se conhecer. No frontispício do templo de Apolo, em Delfos, o espírito que se comunicava pela pitonisa fez com que se inscrevesse nesse frontispício, na frente do templo, esta sentença: homem, conhece-te a ti mesmo. Isso mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Homem, conhece-te a ti mesmo. Olha, é um desafio que vem há quase 2.400 anos, tomando como ponto de partida essa inscrição enigmática do templo de Apolo. 2.400 anos que nós somos desafiados a nos conhecer. E aí surgiram as várias correntes filosóficas, doutrinais, em busca justamente desse conhecimento. E hoje em dia parece que está havendo um renascimento dessas concepções, que o homem está se buscando para se conhecer, para se auto-iluminar. Eu acho isso válido. Mas eu também acho que não é por aí que nós vamos nos conhecer. Nós nos conheceremos com o tempo. Vejam quanto nós já desvendamos, desde do conhece-te a ti mesmo, há 2.400 anos, quanto nós já nos descobrimos. Já sabemos muita coisa a nosso respeito. Eu não digo espiritualmente, porque o homem alijou das suas pesquisas o espírito. Mas biologicamente nós já nos conhecemos. Quer dizer, nós conhecemos os efeitos, mas desconhecemos as causas. E aí surgem aquelas ideias, grosso modo, da genética, do genes inteligente, e aí vem as explicações que não tem nenhum sentido. Porque quem dotou os genes de inteligência? É uma autocriação? Ele se autoproclamou inteligente, ou melhor, ele se apresenta de tal forma que os homens de ciência o proclamaram inteligente. É um caso, como eu estava conversando certa feita com uma pessoa, eu disse, olha, é como se o nosso cérebro, o meu, de vocês, o desses grandes cientistas, ele mesmo
está dando uma prova de que não se conhece. Não é? Quando o homem se debruça assim, num laboratório, sobre uma mesa, uma bancada de pesquisa, o cérebro, porque só acreditam no cérebro, como um ser que pensa, que raciocina, não é? Que faz as suas ilações, que faz reflexões. Quando ele se debruça sobre a bancada num laboratório de pesquisa, ele está como que o cérebro tentando se desvendar. E até hoje, infelizmente, isso não aconteceu. Quando Lenin desencarnou, um cientista alemão chamado Hans Vogel, ele retalhou o cérebro de Lenin, fez fatiazinhas, parecendo postas, para saber onde estava a genialidade daquele homem. Ele estava cortando apenas uma massa cinzenta. O cérebro parece um cérebro de boi, ou de orangotango, macio, né? Sem nada. Ele olhou assim, não é possível. Os judeus, coitados, sofreram horrores porque os médicos, inclusive esse Mengele, né, que foi, segundo consta, foi morto aqui em São Paulo, morreu aí em São Paulo, ele abria a cabeça dos judeus, ciganos e ciganos. Eles abriam sem anestesia. Vejam só, tirava o tampo para ver o cérebro trabalhando. Mas era uma decepção. Que ele estava ali quietinho, o cérebro, nem borbulhava, porque eles pensavam que ele estava assim, né? Não borbulhava, mas estava ali quieto, aquele silêncio sepulcral. E o cérebro lá quietinho. Isso foi uma decepção tremenda. Então até hoje nós não sabemos. Se estuda, sabe, porque a inteligência é através da fala. Eu estou aqui falando para vocês. Como esse processo se realiza? Eu não digo organicamente, mas psicamente. Que é o pensamento, que são as ideias inatas, as aptidões. Olha, isso tudo desconcerta a ciência. Que ela não sabe onde buscar respostas, porque ela nega qualquer origem divina. Não, Deus, como disse esse cientista, a ciência não acredita em Deus, não admite. É como se Deus, e assim acontece, infelizmente, estivesse fundamentalmente ligado à religião. Quando se fala em Deus fora da religião, pronto. É aí que está o problema. Parece que Deus está, né, vinculado indelevelmente à religião. Fora dali, nada de falar em Deus. Quando a gente fez, eu já fiz uns 2 seminários em que, por exemplo, sobre criminologia, espiritismo e criminologia, vários estudantes da faculdade de Direito, professores estiveram lá. Eu fui falar em Deus, na justiça de Deus. Muitos se levantaram e saíram. E um deles, eu pensei que esse seminário era sério. Veja só. Mas vi que ele é místico. Quer dizer, incluir Deus nas nossas cogitações, nas nossas ilações a respeito do homem, da vida, do mundo, é religião. Então, aí é que está o grande problema da humanidade. Deus está fundamentalmente ligado à religião, quando Deus não tem nada a ver com a religião. A não ser esse Deus aqui, ó, esse Deus bíblico, que diz aqui, ó, e disse o Senhor, destruirei de sobre a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. É esse o Deus que nós conhecemos, é?
que se arrependeu de ter criado a gente. Esse é o verdadeiro Deus, que está dentro do Velho Testamento. Está lá, peguem lá, Gênesis, peguem o livro. Então vejam só, ele se arrependeu de ter criado o réptil. As aves, o que for, olha, me respondam, o que as aves fizeram a Deus? O homem vai lá, né? E o pobre do réptil, coitado, se arrastando sobre a terra, insignificante, humilhado pela própria natureza. Foi que eles fizeram a Deus, para Deus se arrepender de os haver criado. Então é esse o Deus que a ciência nega. E o pior de tudo é que a ciência está certa negando esse Deus. Esse é o Deus que a ciência deve realmente negar. Agora o Deus inteligência suprema é outra história. Aí é outra conversa. Porque se não foi Deus que criou o universo, olha, me permito dizer, foi alguém. Porque, olha, o nada não pode sair do nada. Ou qualquer coisa não sai do nada. Então alguém criou, alguém estabeleceu leis. E toda a natureza é regida por leis. Por exemplo, a lei da reencarnação é uma lei. A morte obedece a uma lei inexorável, e é a única lei que não há exceção, é a morte. Essa a gente pode dizer, não há exceção, porque todos morrem. Por que que morre? Para renascer. E aí nós, no mundo espiritual, também estamos, não é, obedecendo a leis divinas. Nós não vamos ficar lá jogados à própria sorte. Ninguém vai para céu, nem purgatório, nem para inferno. Isso é criação delirante do homem. O homem cria aquilo que lhe é conveniente. Olha, pouca coisa eu acredito no que o homem criou. Poucas coisas, pouquíssimas. Porque tudo que nós criamos, nós imprimimos o sinete do interesse, da cobiça, da ambição. Infelizmente é assim que ainda funciona. Mais tarde as coisas vão mudar, porque nós estamos em permanente ascensão, quer queiramos, quer não. De moto próprio ou compulsoriamente. Nós sempre estamos em processo de ascensão. Nós vamos chegar a pontos, a níveis compatíveis com a nossa natureza espiritual. E aí nós podemos desvendar muita coisa. Mas o homem quer pôr os carros adiante dos bois. Ele já quer, neste final de século, ou já ingressar no próximo século, no início de um novo milênio, já sabendo tudo. E o pior de tudo é que ele não sabe nada. Essa é que é a grande realidade. Nós não sabemos, porque nós demos as costas ao Espírito. Este, que é o Senhor dos Elos Perdidos, está aqui, este foi completamente desprezado pela ciência e mais ainda pela religião. Cheguem para conversar com um religioso sobre o espírito. Não existe. O demônio existe. O demônio pode agir aqui entre nós, pode nos atormentar, mas o espírito não existe. Então criamos o demônio, a figura do demônio. Isso vem de velhas datas, até entre os judeus.
Quando Jesus expulsa, ele não expulsa os demônios. Jesus jamais falou na palavra demônio. Entre os judeus havia os espíritos impuros. Era isso que eles chamavam. Essa expressão demônio vem do grego daimon, quer dizer espíritos. Porque eu vi outro dia um cartaz falando sobre evolução e involução. Um estudo aí, o pessoal cobrando dinheirão, hotel 5 estrelas. A involução de quê? Do homem? Nós involuímos. Deus cria um ser perfeito, um anjo, e ele involui. Quer dizer, ele sai do estado de perfeição para um estado demoníaco. Então são essas coisas que nós devemos, são meio acacianas, mas pregadas insistentemente nas televisões, nos canais de televisão, como se fossem os demônios verdadeiros. Afasta, tem o demônio da tuberculose, o demônio do câncer, é assim. Agora já tem o demônio de tudo, as doenças humanas. Não são mais aqueles demônios tradicionais que talvez esse povo nem conheça, porque há 40 classificações de demônios. Isso foi estabelecido numa lei de Maleficarum, uma lei na Idade Média. Cada demônio era rotulado, era nominado, de acordo com as ambições humanas, com a cobiça. Eles foram nominados. Tanto que na própria Inquisição, o Aldo Huxley, por exemplo, fala que os próprios demônios eram que comandavam todo o ritual da Inquisição, que era satânico. Os padres condenavam os bruxos e as bruxas, mas faziam rituais satânicos nas masmorras, nas catacumbas dos conventos. Rituais satânicos, todos vestidos, principalmente, com licença da má palavra, os dominicanos. Oh, raça terrível! Eles punham o crucifixo de cabeça para baixo e faziam sacrifício de crianças, ou então de virgens. A Asmodeu, que era o demônio sanguinário, era o vampiro das entranhas dos infernos. Se metiam em apuros tremendos, porque pegavam espíritos que saíram daqui, espíritos perversos, espíritos, como se diz, baixo nível, e faziam-se passar por demônios. Existiam médiuns e videntes. Esses espíritos se manifestavam e se materializavam. Por isso que os espíritos disseram no livro dos espíritos: o espírito dá ao seu perispírito a forma que desejar. Não disse isso? Pois é. Então eles se transfiguravam, chama transfiguração perispiritual. E aí apareciam com chifre, rabo e pés de cabra. Aí foi o delírio. Existe mesmo demônio. Eram os espíritos zombeteiros, perversos, que estavam se apresentando diante daqueles otários. E eles pensavam, coitados, que era realmente o demônio. E quanto mais sangue pediam, mais sangue os inocentes vertiam. Por isso que a Inquisição demorou tanto. Não foi porque ele agiu em nome de Deus ou em nome de Jesus, mas em nome de Asmodeu. Isso daí são os bastidores da Inquisição, que nós precisamos estudar, que nós precisamos pesquisar. Não podemos deixar lá atrás uma mancha de 800 anos, 8 séculos de ignomínias, de perversidade. 8 séculos, não foram 8 anos, nem 800 anos. Foram 8 séculos, quer dizer,
80 anos, melhor dizendo. Foram 8 séculos de miséria, de perversidade. Bateu todos os recordes. Hitler não chegou nem aos pés. No entanto, ele é abominável. Hitler é o símbolo da miséria humana, da perversidade. Pois não é Hitler, não. Então muita gente pensa que a Inquisição estava servindo a Deus. Estava servindo, era Asmodeu. Em seus vários desdobramentos, ele aparecia com vários aspectos. Inclusive, ele aparecia como se fosse um Apolo. Aparecia como um jovem de 18 anos, lindo, maravilhoso, na frente dos extasiados, da Pradareca, extasiada diante daquele ser lindo, perfeito. Ali estava uma das nuances de Asmodeu. Eu estou falando isso, os espíritos estão protegendo aqui, porque senão... Pensa que o demônio tem afeição assim, embrutecida, animalesca? Não é não. Mas esses demônios eram nada mais, nada menos que espíritos dos humanos que viviam aqui. Então eles se travestiam, eles apareciam como nos conventos. Em Lundum, no sul da França, na época de Richelieu, né? Acho que era Luís XIV, se não me falha a memória, as freiras de Lundum, 17 freiras, foram serviciadas por espíritos materializados. Sofreram estupros e eram espancadas durante a noite e às vezes o dia. Os espíritos se materializavam, mantinham relações sexuais com elas e depois as espancavam. Leiam o livro de Aldous Huxley, Os Demônios de Lundum. Tem na civilização, não sei se ainda tem. Olha, quando eu li aquilo, eu tremi nas bases, porque é verdade. Não é invenção, não é lenda. Então negam a presença de Deus, mas admitem a presença do diabo. Vejam só. É aí que o homem cada vez mais sofre. Porque pensa que Deus está... Se você não é religioso, é ateu. O que é ser ateu? É não acreditar em Deus. Quando eu vejo assim homens intelectuais, né? Não vou citar o nome, mas intelectuais aqui do Brasil, intelectuais, homens inteligentes, dizer assim: eu sou ateu. Olha, minha gente, isso é sinal de burrice. Porque no momento em que ele está dizendo que é ateu, ele apenas está negando o Deus que o homem criou. Só isso. Como é que ele pode não acreditar num ser que ele não conhece? Não é? Eu acho que a gente só pode tirar alguma conclusão, pode aferir qualquer coisa a respeito daquilo que a gente sabe, que a gente conhece. Quando eu não conheço, eu não posso dizer, eu não acredito. Não, eu não admito. Se eu não conheço, se eu não sei nem se existe ou deixa de existir. Então, essa é leviandade. Então, esse cientista, quando ele falou que religião não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a ciência, nesse particular está certo. É o Deus escriturístico. Agora, o Deus inteligência suprema, aí é diferente. Por isso que a cada momento os pesquisadores, aqueles que estão devassando assim o espaço exterior, estão topando com dificuldades tremendas. E a maior de todas as dificuldades é a lei cósmica do tempo-espaço. É uma dificuldade tremenda, porque eles não conseguiram ainda e tão cedo controlar isso. Esse aspecto tempo-espaço que ficou na lei da relatividade de Einstein e está mais ou menos por aí.
E pouco se sabe, aqui mesmo, nesse livro, tem um capítulo sobre a lei tempo e espaço, para definir a premonição, porque a premonição, parênteses, ela é concebida aqui no plano Terra, dentro dos pressupostos tempo e espaço que nós entendemos, baseado aqui em leis físicas. Olha a lei aí, tá? Em leis físicas. Resultado, nós concebemos o fato, nós captamos o fato que está para nós no futuro. Mas para que nós nos projetemos ao futuro, nós temos que nos libertar da lei que nos rege no campo físico e ingressar, diria assim, tá? E fazer parte momentaneamente de um processo espaço-temporal que escapa àquele a que nós estamos subordinados. Como nós fazemos isso? Que mecanismo rege a premonição? Ninguém sabe até hoje. Na Universidade de Stanford, eu botei aqui, Puthoff, por exemplo, está estudando hoje esse processo e ninguém chega a conclusão nenhuma. Então a coisa é concebida no plano físico, tempo e espaço físico, com a projeção tempo e espaço transfísico. Olha, isso dá um nó assim, na cabeça de qualquer um. É aí que está a dificuldade de se estudar a doutrina espírita. Porque o espírito também obedece a circunstâncias de ordem temporal, mas ele tem o poder de se apresentar no mundo físico. Para que nós vejamos o espírito, nós temos que transcender as leis que nos regem e viver, vamos dizer assim, ou vivenciar por algum momento o espaço-tempo espiritual. Aí vem o problema da vidência, da dupla vista, da projeção do duplo e aí por diante. São coisas muito complexas, porque espiritismo é complexo. Ninguém pensa que espiritismo é essa coisa, nem receber espírito, não é isso não. É ciência pura. Se não fosse, eu não estava aqui. Ah não, meu irmão, nada disso. Aí tem que estudar, saber que a doutrina espírita é muito complexa, não é tão fácil entender, porque ela é regida por leis. O espírito não se apresenta no mundo físico por um simples fato, a lei, a sua vontade ou a nossa vontade, mas por questões legais. Existe um processo legisferante determinando o fato. E aí por detrás de tudo há uma inteligência. Se vocês quiserem chamar de Deus, potestade, divindade, Alá, Jeová, seja lá quem for, mas existe um ser regendo todo esse processo. Pelo menos por enquanto é o que nós concebemos. Pode ser que mais tarde, o que eu estou dizendo aqui a vocês, eu reformule, ou você encontre pessoas que digam diferente, muito mais avançado. Mas por enquanto a ideia que eu, Bernardo, faço de Deus é esta. Mais tarde, mais adiante, nas minhas futuras encarnações, eu vou ter que reformular. Porque Deus é aquilo que o homem fez dele. Repito. Deus é aquilo que o homem fez dele. Resultado, e em conclusão, a ideia que eu tenho de Deus está de acordo com minha acanhada percepção. Então, o que eu estou falando aqui a vocês sobre Deus é aquilo que eu entendo por enquanto, nessas alturas da minha vida aqui no plano Terra, como vocês, como qualquer um. Então, quando aparece um cientista, diz, não, Deus, ciência e Deus não tem nada a ver. Olha, a ciência sem Deus não é ciência. Não se pode entender ciência sem Deus, porque tudo que o homem investiga é lei de Deus, seja lá o que for. A gente não pode entender a ciência sem Deus. É aí que está. E o homem está criando uma ciência, ou pensa que está criando uma ciência, apartado de Deus, porque Deus não tem nada a ver com ciência, é questão mística. Não é não.
Por isso que um autor espiritual disse uma coisa interessante para concluir, dizendo que a ciência humana é um ciscar de galinhas na face da terra. E é mesmo. Porque vamos e venhamos, o que é que nós sabemos do universo? Olha, nós não conhecemos nem o planeta onde vivemos. Nós não sabemos. Por que que é? Um dia minha neta perguntou assim, minha neta é fogo, Camila, ou ela embaraça os professores, nossa, sério, é danadinha, ela fez, meu avô, por que a Terra não é quadrada? Parece uma pergunta assim meio idiota, né? Aí eu fiquei pensando, é mesmo, por que que não é? Porque tem que ser redondinha. E olha, de longe ela é esférica, é uma esfera perfeita, você sabe dessa? Mesmo com todas as protuberâncias, com montes e vales e tudo, ela é perfeita. Por quê? Não é? E eu fico também pensando sobre a vida planetária. Quando o homem começou a dar seus primeiros passos, saindo daquelas, não é? Das lonjuras da vida protoplásmica, quando ele começou a andar sobre a Terra estava toda pronta para ele. Não tem nada de Velho Testamento, de Deus criou o céu, criou o mar, criou a água. Isso é maluquice. Quando o homem começou a andar sobre a Terra, quando ele se colocou nos dois pés, quando ele saiu daquela posição, não é? De 4 e andou de 2, a Terra estava prontinha para ele. Tudo pronto para a sua sobrevivência. Tudo. Olha, preste bem atenção, a vida planetária foi arquitetada, foi elaborada para esperar o homem. Esperou no seu regaço generoso e o alimenta e o provê e faz com que ele sobreviva às intempéries. O homem encontra a natureza toda já arquitetada à sua disposição. Por quê? Quem fez isso? Nós não vivemos da terra, nós não vivemos dos frutos da terra. Até o nosso corpo, é por isso que disse de uma forma lendária, mas nesse particular tem um certo fundo de verdade. Do pó vieste, ao pó retornará. Não é do pó que nós vamos, não é ao pó que a gente vai retornar, é a mãe terra que vai nos acolher, como se fosse uma reabertura do útero, a nos envolver nosso corpo físico. Então o corpo físico pertence à terra, à mãe terra, e o espírito pertence ao pai, que é Deus. Então houve um conúbio entre pai e mãe, Deus e a terra, para gerar o homem. E o homem não conhece o pai e o homem não conhece a mãe, mas a mãe e o pai velam pelo filho, que somos nós. E muita paz.